Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras passa a ser feito a partir de hoje no novo estúdio da TV Justiça em Brasília. Estamos com um novo cenário e com a disposição de sempre de discutir temas mundiais relevantes que de alguma forma afetem o Brasil e também que tenham uma pegada jurídica. E o nosso tema de hoje é o Canal do Panamá, motivo de polêmicas recentes por causa de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E para falar dos aspectos jurídicos, políticos e econômicos, nós temos aqui dois convidados, dois especialistas. O professor Murilo Bócio Batalha, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Internacional, pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização da Estácio Brasília. Temos também o doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Relações Internacionais. Ele é também diretor do Centro de Formação em Controle Interno da Controladoria Geral do município de São Paulo. Antes da primeira pergunta, eu queria convidar os dois a assistir conosco uma pequena reportagem que conta um pouco, brevemente, 120 anos de história do Canal do Panamá e também fala das últimas semanas, das semanas da polêmica. Vamos ouvir. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. O Canal do Panamá é vital para o nosso país, disse Trump. E disse mais, abre aspas, hoje ele é operado pela China, mas nós demos o canal para o Panamá, nós não demos para a China. O Panamá abusou do nosso presente. Isso é um roubo. Vamos tomar o canal de volta. Fecha aspas. O presidente do Panamá, José Mulino, respondeu imediatamente. Disse que rejeita qualquer declaração que deturpe a realidade, que o canal vai continuar nas mãos dos panamenhos e que garante o seu uso para o trânsito ininterrupto de navios de todas as nações. Ininterrumpido de naves de todas as nações. O Panamá se apoia no tratado assinado pelo país com os Estados Unidos em 1977 e que previa a entrega do canal aos panamenhos em 1999. O tratado foi cumprido e o Panamá assumiu a operação do canal. Agora, com as ameaças de Trump, a situação é difícil para o Panamá. O país não tem como resistir à pressão. Já sofreu uma invasão dos Estados Unidos em 1989. A mando de George Bush pai, 27 mil marines entraram no Panamá e mataram pelo menos 500 pessoas. Por fim, depuseram e prenderam o então presidente do país, Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Tudo em nome da justiça e da democracia. Na verdade, a Marinha estadunidense ameaça a região pelo menos desde 1903, ano da independência do Panamá. Na época, o país era parte da Colômbia e os separatistas tiveram a ajuda decisiva do presidente Theodore Roosevelt, interessadíssimo em construir o canal. 20 anos antes, a França havia começado a obra, mas perdeu a batalha para as dificuldades do terreno e para as doenças, como a malária e a febre amarela. Os Estados Unidos não perderam tempo. Assumiram os trabalhos em 1904. Criaram máquinas a vapor gigantescas e eficientes para a época e, em 10 anos, inauguraram o canal. O custo total da empreitada foi de 350 milhões de dólares, o equivalente a 11 bilhões em dólares de hoje. O gasto foi altíssimo mesmo para o começo do século XX, mas o resultado, uma maravilha tecnológica para a época. Os engenheiros inundaram o centro do Panamá com as águas do Lago Gatun. Depois construíram eclusas do lado do Atlântico e do lado do Pacífico. Assim, na entrada do canal, o nível da água nas várias eclusas é elevado aos poucos e, junto com ela, o navio. No nível do lago, a embarcação zarpa em direção ao outro oceano e desce pelo mesmo sistema de eclusas. São 80 quilômetros percorridos em cerca de 10 horas. Se tivesse que dar a volta na América do Sul, o mesmo navio teria que percorrer 20 mil quilômetros. Seriam dias e dias de viagem a um custo altíssimo.
É por isso, pela importância estratégica do ponto de vista econômico e militar, e de olho na competição com os chineses, que Donald Trump quer o canal de volta. E ele diz que não descarta a força. Bem, começamos então com o professor Danilo. Professor, a gente viu na reportagem, são 120 anos de canal. Durante muito tempo esteve sob controle dos Estados Unidos, por fim passou ao controle do Panamá e agora as coisas parecem que vão mudar. O senhor acredita em mudanças de fato no controle do canal do Panamá? Eu acredito que ocorrerão mudanças, sim. Talvez não na intensidade retórica do presidente Trump, mas existirá uma tentativa de remodulação da forma de acessibilidade do canal do Panamá e, especificamente, os privilégios dados aos americanos. Lembrando sempre que a retórica do Trump aqui, Guilherme, é muito clara. Estamos perdendo o controle regional de uma área que historicamente estava sob nosso domínio. Eu não estou falando só do Canal de Panamá, estou falando da América Central, com o avanço econômico da China. O Canal do Panamá ele está intimamente ligado à construção da hegemonia norte-americana. Presidente Cleveland, presidente McKinley, que foi citado no discurso de posse do Trump, e o seu sucessor Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos só podem ser efetivamente uma potência considerada globalmente se tiver o controle ou influência no continente e nos oceanos, diga-se Pacífico. Esse foi o motivo da criação e do domínio americano sobre o canal do Panamá. Professor Murilo, há a questão geopolítica, mas há também a questão jurídica. Afinal, um contrato dizia que os Estados Unidos controlam por X anos, depois passam para o Panamá e ponto final. Agora a gente vê, não há ponto final. Juridicamente isso é possível? Guilherme, existem alguns tratados, né, que são esses contratos que o senhor comentou, que dizem respeito a essa dinâmica ali, né? Então existe um primeiro tratado que é para a construção do canal, ok? E agora, em 1977, existiu um novo tratado, que são alguns tratados aí para a neutralidade do canal. E o que seria essa neutralidade, né, professor? É justamente a ideia de não receber influências de outros países ali. Então, é o Panamá que, a partir do momento em que os Estados Unidos deixam o controle do canal, né, e passa para a autoridade do canal do Panamá, que é do governo panamenho, em 1999 os Estados Unidos deixam, então aí vem essa questão, essa política da neutralidade. Então, somente o Panamá vai administrar o seu canal. Mas existem alguns artigos nessa convenção que, além de garantir essa neutralidade, falam, olha, não pode ter nenhuma outra presença militar ali, além das autoridades panamenhas. Mas existe uma observação de que navios de guerra dos Estados Unidos, em virtude de todas as contribuições que aquele país fez na construção, na administração, por todo esse tempo ali do canal, poderia circular ali. Navio de guerra não pode, a não ser que seja dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, exatamente. Agora, mudanças formais seriam necessárias para que os Estados Unidos exercessem um controle mais efetivo sobre o canal? Ou ele pode fazer isso de uma forma, digamos, subjetiva, sem necessidade de um novo contrato? Eu acredito que nesse início tem sido feita essa subjetividade, essa por trás algumas negociações, né? E, por exemplo, algumas delas, né? Então, o que motiva o Trump a ter esse domínio ali, retomar esse domínio, digamos assim, envolve um pouquinho a China, né? Os investimentos chineses que dizem respeito desde 2013 que ela tem feito aí investimentos em infraestrutura no mundo inteiro, na verdade, né? Então, é a nova rota da seda, né? Então, a ideia é que aquele país que aceite receber esses investimentos, receba esses investimentos chineses em obras de infraestrutura e assim por diante. O Panamá tem recebido investimentos de empresas chinesas, tanto em portos quanto em questão de energia, telecomunicações e assim por diante. E essa é a preocupação do Trump, que o professor também comentou aqui. Então, esse é um dado e uma constatação. Agora, os investimentos representam influência de alguma forma,
Por isso os Estados Unidos querem que esses vínculos sejam rompidos. Exatamente. E a política do Trump é inicialmente fazer algo chocante, né? Então ele lembra um pouquinho da política do Nixon, né? Que era lá na Guerra do Vietnã, se vocês não se renderem, aperta uma bomba atômica. Agora a política do Trump é, se vocês não se renderem, política tarifária, né? Altas taxas ali, além dessa questão militar também que ele ameaça. Mas antes de chegar nesse ponto, ou de mudar a questão de escrita, né, de convenções nesse sentido, ele tem feito isso, negociações. Então a gente observa, por exemplo, né, que o presidente do Panamá, quando fala de soberania, fala, não, a soberania está mantida, mas não vou renovar esses investimentos chineses. Professor, o senhor acredita que o Panamá já tenha se rendido a essa pressão ou as negociações ainda prosseguem? O Panamá não tem muita alternativa, Guilherme. O sucessor do McKinley foi Theodore Roosevelt. E ele usava uma política para a América Central chamada política do Big Stick, do grande porrete. Só que o grande porrete agora para o Trump não é militar, em princípio, é econômico. É estrangular esses países da América Central. Não é só o México, não é só a América do Norte, o Canadá. A América Central também depende economicamente e politicamente dos Estados Unidos. Então há uma dependência. A soberania da América Central, ela sempre sofre tensionamentos. Então nós vamos ver, no primeiro momento, o Panamá cedendo por questões econômicas e pelo histórico, Guilherme, década de 90 do século passado. Estou falando do século XX. George Bush, eu não estou falando do George W. Bush. George Bush, ele autorizou uma invasão ao Panamá. E depois o presidente da época, Manuel Noriega. Então, eu vejo a possibilidade de um pressionamento, de uma pressão econômica, ou por meio de uma composição de novos tratados, ou mesmo da relativização do Tratado de Neutralidade. Panamá não está sendo neutro, o que me legitima a agir. E, em último caso, uma ação americana militar. Professor, e a China sai com uma derrota? Isso é dado? Isso é certo? Então, o que nós vamos perceber é que a China, por enquanto, ela tem a consciência que um confronto militar seria extremamente prejudicial a ela. Nós vemos aí um processo de expansão militar e política chinesa no Índico, no próprio Pacífico, mas isso ainda não é um recurso equitativo aos americanos. O que fazem os chineses? Buscam outros caminhos, outras alternativas, outras formas de agir. Então, como ele pode pensar isso? Reforçando uma relação, como nós estávamos discutindo, professor Murilo, com a Nicarágua, com a possibilidade de construção de um novo canal. Ou mesmo aquilo que nós estávamos conversando sobre o quê? A ferrovia na América do Sul. A transoceânica. A transoceânica. Então ele vai buscando alternativas. Mas o intuito da China, inclusive comercialmente, não é confronto direto, é composição. Professor Murilo, e quais os desdobramentos possíveis em curto prazo? O que a gente pode esperar? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do futuro do Canal do Panamá, do continente americano e, de certa forma, do futuro do mundo. Os nossos convidados para discutir o assunto são o doutor professor Murilo Bócio Battaglia, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, e Danilo Porfírio de Castro Vieira, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Relações Internacionais. Professor Murilo, antes do intervalo, eu pedi que o senhor nos falasse sobre os possíveis desdobramentos desse imbróglio, dessa confusão na América Central sobre o Canal do Panamá. A gente pode prever algum desdobramento a curto prazo ou isso deve se estender pelos próximos meses, anos ainda?
Olha, é uma pergunta um pouco difícil de a gente responder justamente por conta da pessoa, né, dos governantes envolvidos, né? Então, uma constatação que a gente tem é justamente essa política, né, do choque para ver que atitudes e movimentos esses atores políticos, né, e os países vão adotar, né? Se a China vai continuar ou vai se retrair, se o Panamá vai continuar ou se retrair. Existem movimentos dentro do Panamá que já estão protestando contra a postura do presidente no sentido de aceitar tudo que os Estados Unidos estão impondo para ele nesse momento. Uma das coisas que o Trump justamente comentou também foi ampliar a influência militar no sentido de uma colaboração, capacitar militarmente também o exército panamenho para fazer uma parceria e, com isso, ficar junto com eles, né? Fazer um fechamento ali, digamos assim. E, consequentemente, aí teria uma segurança do Trump de que os Estados Unidos eles estariam mais ali evidentes e presentes naquela região. Então, inicialmente, eu acho que eles estão sentindo, verificando ainda como que vão ser essas reações. Mas tudo indica que, nesse curto prazo, né, existe esse alinhamento do Panamá com os Estados Unidos. Professor Danilo, e quais as consequências disso para o mundo como um todo e, inclusive, para o Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico? O primeiro ponto que eu quero levantar, Guilherme, é que nós temos que, como o Murilo estava nos trazendo aqui, nós temos que nos esforçar a entender a cabeça do presidente dos Estados Unidos e do seu establishment. Nós temos que entender, Guilherme, que Trump é um executivo de Wall Street da velha guarda, que fala duro para estabelecer previamente condições de negociação. Então ele fala grosso para estabelecer condições prévias para negociar. Então, faz isso, inclusive, na questão da Ucrânia, por exemplo. Ucrânia, Canadá, Colômbia, México, Brasil. Com o aço. É isso. Então ele fala o que grosso, Groenlândia. Ele fala grosso, ele fala ameaçador, mas nós temos que modular. Não é uma questão de loucura ou uma questão de impulsividade. É jogo. É jogo na composição. O que nós poderemos acompanhar agora é muito mais na dimensão econômica. E isso pode ter, sim, impactos. Nós temos um corredor comercial importante que liga o Pacífico com o Atlântico. 6% do comércio mundial passam ali. Passa por ali, envolvendo países não só do continente americano, mas do continente europeu. Então isso pode ter impacto no valor de produtos, inflacionamentos. Então eu acredito que agora o jogo é um jogo de controle. Quem tem maior controle em relação ao canal? E Murilo, você falou uma coisa que é importante. Hoje, forma de dominação não é presença militar efetiva. Além do domínio econômico, é a ideia de termos observadores militares. E isso não só os americanos utilizam. Na Venezuela, por exemplo, nós temos observadores russos e chineses. Isso é a clara presença militar estrangeira em solo dito soberano. Que papel exatamente esses observadores exercem? Exerce não só uma preparação, vamos dizer, logística, uma preparação propriamente militar, mas eles exercem realmente uma presença, uma influência. Porque se são observadores na perspectiva, no manuseio de equipamentos que são fornecidos pelo quê? Pelos países nos quais esses observadores representam e ali estão. Para o Brasil, que consequências a gente poderia prever, professor? Olha, em relação ao Brasil, a gente pode observar que o Brasil tem utilizado aquele canal, só que posso expandir um pouquinho no Brasil? Claro. Seria falta de estratégia, né? Se houvesse uma invasão militar ali pelos Estados Unidos, já que um dos motivos também que o Trump fala de colocar a presença
dos Estados Unidos ali é garantir essa neutralidade, enfim, a segurança, é a questão das taxas. O Canal do Panamá teria altas taxas, estaria elevando as suas taxas, então também esse seria um dos motivos para os Estados Unidos invadirem. Mas se invadir, quem garante a estabilidade desejada? E, consequentemente, a economia ali aumenta os preços ainda mais, e o que pode refletir no Brasil em termos dos produtos que são exportados para lá. Mais interessante é levantar o porrete e ameaçar em vez de bater. Porque bater pode ter consequências mais drásticas. Essa é a política que os Estados Unidos está fazendo agora, né? Inclusive, só queria fazer outra observação, pegando a linha do professor Danilo, é que aqueles investimentos chineses ali, o próprio exército dos Estados Unidos alertaram, né? O exército alertou de que poderia, de repente, virar uma base militar, né? E isso envolve esse assunto que a gente está comentando aqui. De repente, do nada, vira uma base militar facilmente. Esse também é o receio. E já sabemos que os chineses têm uma política de criação de bases militares em torno em vários países, em várias regiões do mundo, para afiançar a sua condição hegemônica em ascensão. Isso não é interessante para os norte-americanos. 20, 30, 40 anos atrás, todo mundo começaria perguntando, e a ONU? Onde entra nisso? Hoje, a Organização das Nações Unidas parece tão enfraquecida, tão fora do jogo, que eu até acho que talvez eu não deva perguntar, ou devo. O que a ONU deveria fazer nesse caso, ou poderia? Já que o Conselho de Segurança, inclusive, prevê o direito ao veto. E os Estados Unidos são um dos 5 países que tem direito ao veto. E a China também, né? A China também. A China também. O modelo da ONU é um modelo que precisa ser revisto. É um modelo do pós-Segunda Guerra Mundial. É um modelo que serviu a um contexto e ainda de forma o quê? Modulada. Porque a gente tem uma visão muito utópica da ONU mesmo no período da Guerra Fria. Mas teve um protagonismo. Como também a OTAN na Europa. É uma organização que foi criada para atender uma demanda do pós-Segunda Guerra e do mundo da Guerra Fria. Esses órgãos necessitam ser revistos para que se dê maior representatividade, legitimidade e validação. E lembrando, isso também demonstra que o redesenhar da ordem global está modificando. E isso faz parte do projeto, a gente chama de tradições jacksonianas norte-americanas. Hoje nos parece que os americanos enxergam claramente que o mundo será ditado por potências específicas. China e Estados Unidos, Rússia na condição de uma potência energética e militar. Coadjuvante, de certa forma, mas mais importante. Tanto que o papel aos olhos de Trump é de imediato. E a Europa vai perdendo o protagonismo. Nesse sentido, a ONU tem que ser reformulada. Importante lembrar que o Brasil é um dos que capitaneia, né, essa reforma junto com a Índia, né, junto com a Alemanha, Japão, tá, para reformular o Conselho de Segurança. O Brasil, inclusive, pleiteia uma vaga, uma ação permanente. Exatamente, né? E, além disso, o Antônio Guterres, ele fez uma declaração e pediu alguns estudos, né, talvez já estaria abrindo essa possibilidade de alguma forma, mas para fazer estudos sobre a estrutura da ONU, inicialmente aí. Né? Então a gente pode vislumbrar aí, em algum prazo, pelo menos algumas propostas nesse sentido. Professor Danilo, e como é que o senhor acha que o Brasil deveria se portar no caso específico do Panamá? É claro que o Brasil não tem o peso que tem esses grandes atores, é evidente que sim. Por outro lado, ele é um ator de médio porte, digamos assim, tem importância na América Latina, é um país que ascende de alguma forma internacionalmente com manifestações em casos como da guerra no Oriente Médio, da guerra na Ucrânia, e que, de certa forma, tem sido ouvido, ainda que, repito, não tenha a importância desses grandes atores. Como é que o Brasil deveria se pautar? Com calma, com cautela, esperando acontecer, ou deveria ter um papel ativo? Eu, particularmente, acho que o Brasil já está com seus próprios infernos com os norte-americanos. Ele tem os seus próprios problemas. Entretanto,
o Brasil, como um país que diplomaticamente tem acessibilidade, né? Acessibilidade com diversos países, com diversos blocos, ele tem que fazer um papel de mediação. Mediação entre americanos e chineses, como está sendo proposto em relação à Rússia. Mediação e protagonismo na afirmação da soberania dos países latino-americanos e do próprio bloco em relação aos americanos. Sempre com a moderação que a diplomacia brasileira exerceu ao longo de quase um século e meio. E o senhor, professor Murilo, qual é o papel do Brasil, especificamente no caso do Canal do Panamá? Guilherme, eu concordo muito com o professor Danilo que o Brasil já tem uma tradição, né, de fazer essas mediações, né, de manter a paz, de lutar pela paz, de ser um país mais voltado para uma certa isenção nesse sentido no cenário internacional. E os nossos diplomatas, enfim, a gente tem todo um histórico de trabalho sério nisso. Então, o Brasil mediando, ao mesmo tempo aí tendo uma postura de liderança na América Latina, né, mas mediando aquele conflito que está ali na América Central, né, entre Estados Unidos e China, então propondo soluções ou uma conversa pelo menos. Bem, muito obrigado aos dois pela participação no Direito Sem Fronteiras de hoje. Na semana que vem a gente volta com um novo tema quente e importante como esse. Até lá, eu espero todos.